Oi, oi, gente, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal da UPT. Meu nome é Lavínia, eu sou professora monitora de espanhol e hoje a nossa aula é sobre o vocabulário, né, gente? Nós temos aí muitas palavras em espanhol e muitas vezes a gente não conhece aquelas palavras, muitas vezes a gente não tem muita familiaridade com o vocabulário. Então, eu trouxe aqui algumas palavras para a gente poder estar fazendo esse exercício. E é importante também que vocês pesquisem em casa, que vocês assistam filmes, que vocês escutem músicas, que vocês estejam em contato com a língua, para que vocês consigam ter uma interpretação melhor, né, dos textos. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, de compartilhar com seus amigos e dar uma olhadinha aqui na nossa playlist. Nós temos outras aulas também sobre a prova de espanhol do Enem, com algumas dicas. Então, se você não assistiu ainda, corre lá, que tá tudo muito legal. E é isso, agora vamos para a nossa aula, né? Primeiro eu vou trazer um texto aqui para a gente poder trabalhar, certo? A gente trabalhar nossos conhecimentos de interpretação que a gente já viu até aqui. E também para a gente poder refletir um pouco, né? Sobre uma das questões que cai bastante no Enem, né? Eu tenho uma aula aqui falando sobre isso, sobre as temáticas que o Enem mais traz nos textos da prova. Então, se você não assistiu, corre lá para ver. Então, vamos lá para o texto, né? O texto vai estar aparecendo aqui na tela para que vocês possam acompanhar a leitura. Então, como a gente já sabe, nesse primeiro momento a gente faz uma leitura visual do texto, né? E o que é exatamente essa leitura visual? A gente tenta recolher aqui os elementos, né, que a gente consegue perceber antes de ler o texto. Às vezes já ajuda você ler o enunciado antes, porque você já leu o texto focado naquilo que o enunciado está pedindo exatamente. Às vezes ajuda o título, às vezes ajuda o local de publicação, a data. Às vezes ajuda se tiver alguma imagem, o tipo de texto. Então, a gente também já trabalhou aqui em uma outra aula os tipos de texto. Porque para cada texto você vai ter uma interpretação diferente, né? Porque cada texto carrega uma intenção diferente, né? Cada tipo de texto tem uma intenção diferente. E a gente vai fazer essa primeira observação aqui, né? A gente vê que não tem título e a gente no enunciado tem as seguintes informações. O texto discute o sentido de tolerância, né? A gente já sabe sobre o que o texto vai trabalhar, mesmo que ele não tenha um título. Então, pelo enunciado, a gente já tem como saber mais ou menos sobre o que o texto vai falar. Nele, esse sentido assume um papel social, uma vez que a tolerância. Então, o que é? O texto está discutindo sobre o sentido de tolerância e a pergunta é sobre a tolerância. Então, vamos lá, vamos para a leitura. La tolerancia es la capacidad de conceder la misma importancia a la forma de ser, de pensar y de vivir de los demás que a nuestra própria maneira de ser, de pensar e de viver. Ou seja, nessa primeira parte aqui, o texto ele meio que define o que é tolerância, né? O que significa o termo tolerância. Que aqui ele fala, nós temos aqui várias palavras cognatas, né? Nós temos capacidade, conceder, importância, forma de ser, de pensar, de viver. Nessa primeira parte aqui, né, então, ele meio que define a tolerância como uma capacidade, né, de dar a mesma importância para a forma de ser e de pensar e também de viver de outras pessoas além da nossa. Ou seja, é uma questão de respeito, né? Além da gente achar que o nosso viver, o nosso pensar e o nosso saber é importante, a tolerância está justamente entrelaçada a gente também entender que o viver, o saber e o pensar do outro também é importante. Então, é isso que ele fala aqui nessa primeira parte. Ele liga a tolerância, né? Ele linka a tolerância com essa capacidade de entender a importância de todos os seres, né? Essas capacidades de todos os seres. E vamos seguir. Si entendemos que nuestras creencias
y costumbres no son ni mejores ni peores que las de otras personas, sino simplemente distintas, estaremos respeitando a los demás. E aqui nesse segundo pedaço, né, no segundo parágrafo, tem exatamente aquilo que eu falei, né, a questão do respeito, que a tolerância justamente está ligada a isso, ao respeito, né. A partir do momento que a gente entende que ninguém é melhor do que ninguém, né, aquilo que a gente acredita, nossas ideologias, o que a gente acha que é certo e que é errado, não é melhor, nem é pior do que a do outro, porque a do outro é diferente. E sim, só são diferentes. Então é importante que a gente estabeleça esse respeito entre as culturas, as crenças, as tradições, para que daí a gente, né, venha a ter a tolerância, que é a parte do respeito. Então vamos seguir a leitura. Compartir as diferenças nos enriquece, nos hace mais grandes. Nessa parte aqui, tem uma coisa interessante, né, que a gente pode observar nessa frase, é esse mas, né, falando gramaticalmente agora. Porque no português a gente tem o mais de adição e o mais de porém, né? Que o mais de porém no português seria como esse mais aqui, M-A-S, sem a presença do I. No caso aqui no espanhol a gente tem o acento, né? No português a gente não tem. Mas esse mais aqui do espanhol, ele não tem significado de porém. Ele tem significado de adição. Então, já fica aí, né, uma informação gramatical para que vocês possam usar nos outros textos também, que esse mas aqui se refere à adição. O M-A-S, como seria o mais de porém do português, só que com acento no A. E ele fala aqui nessa frase que a gente conhecer as diferenças e compartilhar as diferenças nos torna mais ricos. Né? Em questão de conhecimento, a gente entender a cultura do outro, a gente entender as diferenças, e isso faz a gente, ele cita aqui, nos faz maiores, ele quer dizer nesse sentido, né? De conhecimento. E vamos seguir. Algunas veces, a lo largo del tiempo, se pueden observar una serie de ejemplos de individuos cuyas formas de actuar se originan precisamente de la falta de respeto hacia los demás. Então, a gente pode... Aqui ele fala, né, nesse outro trecho do texto, né, que na história, se a gente parar para analisar a história do mundo, né, alguns acontecimentos, né, nós temos vários exemplos de pessoas, de indivíduos, né, que fizeram coisas, né, desdobramentos que foram devidos a essa falta de conhecimento das diferenças, falta de respeito, falta de tolerância. E aí você pode refletir, nós podemos refletir, por exemplo, sobre o nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial. E é isso, vamos seguir. El dejar pasar actitudes desconsideradas e injustas es una forma indirecta de no respetar a quien las sufre y de no importarnos em lo absoluto. Essa outra colocação aqui do texto quer passar uma ideia de que a gente não se posicionar, a gente não lutar contra, a gente não se indignar, a gente não vê, né, essas atitudes desrespeitosas e discriminatórias, faz com que a gente também faça parte desse movimento contrário, né, desses movimentos que são desrespeitosos. Meio que fala que é necessário que a gente se posicione, porque a gente acaba de forma indireta compactuando com essas práticas. E é isso que ele fala aqui. Então, esse texto é um texto ok para a gente fazer interpretação, tem bastante palavra cognata, né? Não tem muita expressão assim específica do espanhol.
Tá um texto bem tranquilo da gente poder analisar. E em seguida nós temos, para finalizar o texto, por eso, ser tolerante es también definirse, dar un paso al frente, hacer una opción por la justicia y la paz. Ou seja, ele finaliza o texto dizendo que ser tolerante, além da gente entender como funciona o respeito, a tolerância, as diferenças, as culturas, as vivências, tudo isso, além de entender tudo isso, é também a gente se posicionar. É isso, a gente acabou de ler nosso texto, agora nós vamos para as alternativas. O enunciado da questão, fala o seguinte: o texto discute o sentido de tolerância. Nele, esse sentido assume um papel social, uma vez que a tolerância, letra A, supõe ser mais importante a opinião alheia do que a sua própria, Aí a gente reflete sobre essa letra A, que não tem como ser a nossa resposta certa, Aqui a gente tem bem um trecho do texto que fala assim, se entendemos que nuestras creencias y costumbres no son ni mejores ni peores que las de outras personas, ou seja, se não é melhor nem pior, então não tem essa de uma ser mais importante que a outra, Aqui também no início tem, se la tolerancia es la capacidad de considerar la misma importância, a todas as formas de ser, de pensar e de viver. Então, essa não tem como ser a nossa alternativa correta. Letra B. Legitima as diversas formas de expressão de vontade. Essa letra B a gente não precisa nem refletir muito, porque ela não seria a nossa resposta certa, Porque o texto não é sobre legitimar e não é sobre expressões de vontade. O texto é sobre o sentido da tolerância. Então, não tem nada a ver com essa alternativa. Temos a letra C, incentivo e sentimentos de justiça e igualdade, que tem potencial muito forte de ser a nossa resposta correta. Por quê? Porque é justamente isso que o texto ele deixa até uns spoilers, na composição. Aqui no final a gente tem, uma opção pela justiça e pela paz. Então a gente já sabe que é sobre justiça e igualdade, gente? Porque se é pra gente entender que todas as formas de ser e pensar e agir são importantes, que a nossa não é melhor nem pior, nem a deles é melhor nem pior que a nossa, então também é sobre igualdade. E essa letra C é até agora a nossa opção correta, mas vamos analisar as outras opções. Temos a letra D, minimiza os efeitos das ações desrespeitosas, que com certeza não é a nossa resposta correta, certo? Muito pelo contrário, ele cita aqui que a gente pode, se a gente fazer um resgate na história e pensar pessoas indivíduos que marcaram a história do mundo, que tinham atitudes desrespeitosas e as consequências disso, a gente pode entender melhor como funciona essa questão do desrespeito. Então, essa não tem como ser a nossa alternativa correta. E letra E, fortalece o comportamento individualista. Muito pelo contrário. É justamente para incentivar que a gente seja menos individualista, que a gente pense no outro também, além de pensar no nosso. Então, a nossa resposta com certeza é a letra C. E é isso, gente. Então, bora lá, gente, para a nossa prática aqui do vocabulário. Nós temos primeiramente aqui os dias da semana e os meses do ano. Não é necessário que vocês decorem tudo bonitinho, mas é importante que vocês tenham conhecimento, porque volta e meia aparece no texto, Então, é bom vocês estarem por dentro. Os meses do ano não são muito complicados, porque alguns são cognatos, Nós temos aqui fevereiro, que dá pra gente ter uma ideia, mais ou menos. Enero, que apesar de ser bem diferente de janeiro,
tem uma fonética um pouco semelhante, dá para lembrar. Então, dá para vocês fazerem aí o link. Temos março, que também é como uma cognata, né? Temos abril, maio, junho, julio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, os meses do ano, né, são aí mais acessíveis e mais fáceis da gente fazer um link. Então, não é necessário que a gente decore. Os dias da semana, nós temos sábado e domingo, que são cognatos, né? É a mesma coisa do português. E temos os outros dias: lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. Certo que são um pouquinho mais diferentes assim, mas também não tem muita dificuldade não. Só vocês estarem aqui, pode assistir essa aula uma vez, duas, três, que eu garanto a vocês que vocês vão conseguir memorizar. Nós temos aqui mais alguns falsos amigos, né? Que eu sempre trago, gente, os falsos amigos, porque eles são muitos mesmo, e às vezes não dá para colocar tudo numa aula só. E é muito importante que vocês reconheçam eles, porque o Enem, ele tem uma tendência de colocar os falsos amigos nos textos justamente para dificultar mesmo, para confundir, né, o aluno ali na hora da interpretação. Então, a gente tem aqui, né, apelido, que no caso significa sobrenome, aqui no português significa, né, um nome ali que a gente dá à pessoa por conta de alguma situação, algum momento, ou então pode ser carinhoso, né? É como se fosse um outro nomezinho ali, que às vezes não tem nada a ver com o nome real da pessoa. Já no espanhol, quer dizer o sobrenome, né? Nós temos também ancho, em verdade, que significa largo. Nós temos berro, que significa agrião, né? E aqui seria berro, que é como se fosse um grito, ou então o som, né, que o animal faz. Nós temos bolsa, que significa saco ou sacola, e no português significa bolsa mesmo. Nós temos brincar, que significa pular, né? Aqui no português. Brincar está ligado a brincadeira de rua, brinquedos, né? Coisas do tipo. Caprichoso, que significa teimoso, né? Já no português é bem diferente. Caprichoso seria uma pessoa atenciosa, né? Preocupada com a perfeição das coisas, caprichosa mesmo. Carro, que significa charrete, já que no português significa carro, né? Automóvel. Nós temos carroça, que significa carruagem, já no português significa carroça, de colocar cavalo, jegue, burro, né, para carregar as coisas. Carteira, que, enfim, né, a carteira seria a bolsa, né, o equivalente à bolsa aqui. E aqui carteira, né, é o que é o tipo uma bolsinha que a gente coloca os documentos, dinheiro. Cena, que é jantar, né? Aqui a gente tem como cena de novela, ou então alguma coisa que a gente está vendo, né? Uma cena e etc. Temos cepillo, que significa escova, cerrar, que significa fechar, coche, que significa carro, cola, que significa cauda, contestar, que significa responder, copa, que significa taça, criança, que significa criação, né? E não criança mesmo. Criatura, que significa criança. Cubiertos, que significa talheres. Cuello, que significa pescoço, né? Aí poderia ser cuello ou cuello. Débil, que significa fraco. Embaraçada, que significa grávida. Esse aqui com certeza é bem engraçado, né?
Porque aqui no português a gente com certeza faz um link, né? Embaraçado com o cabelo, né? Ou então atrapalhado, uma pessoa assim confusa, né? Que não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Nós temos também enojado, que é zangado, que aqui seria uma pessoa com nojo, né? Nós temos escena, o que seria equivalente a cena aqui no português. Escoba, que é vassoura. Escritório, que é escrivaninha. Sim, gente, o móvel e não o espaço, não o lugar. Estofado, que significa carne com molho. Exquisito, que significa gostoso, bom. Fechar, que significa datar, né? No caso, fecha é a data lá, né? E aqui é fechar, o verbo fechar mesmo, de fechar. Flaco, que significa magro. Fuente, que significa bandeja ou fonte também. Jamón, que significa presunto. Rugar, que enfim é o equivalente a brincar, né? A brincar no português. Largo, que significa longo, comprido. Listo, que significa esperto, pronto. Líbido, que significa arroxeado. Luego, que significa depois. Morado, que significa roxo. Oficina, que significa escritório. Ofuscar, que significa enfurecer. Osso, que significa urso. Pasta, que significa massa. Pelirrojo, que é ruivo. Pelo, que é cabelo. Perejil, que é salsa. Prejuízo, que é preconceito. Presunto, que é suposto. Prolijo, que é caprichoso, que seria equivalente, né? O que é equivalente a caprichoso aqui no português. Pronto, que é logo. Rango, que é classe, posição. Raro, que também pode ser estranho, né? Que significa esquisito. Rasgo, que significa traço. E rato, que significa momento. Seria ali um tempo curto, um momento, né? Aqui nós temos algumas palavras mais complexas. Temos assinatura, né? Que é firma. Aqui no Brasil, né? Que é quando a pessoa assina alguma coisa. E no espanhol, assinatura é disciplina, né? Como matemática, português, ciências, por aí vai. Aula, classe e aula, sala. Brincar, bromear, rugar, brincar mesmo, saltar. Cadeira, silla. Cadeira, anca, né? Cena, cena. E cena, no espanhol, para o português, jantar. Algumas palavras aqui. Temos do português pro espanhol. Espantoso, maravilhoso, extraordinário. E do espanhol para o português, espantoso quer dizer horrível. Do português para o espanhol, mais uma vez, esperto, quer dizer desperto, vivo, listo. E do espanhol para o português, experto, quer dizer exímio, perito. Ou então cientista, pesquisador, uma pessoa que sabe, né, que entende do assunto. Do português para o espanhol, esquisito, raro, excêntrico. E do espanhol para o português, esse exquisito é delicioso, de bom gosto. Do português para o espanhol, largo quer dizer ancho, plaça. E do espanhol para o português, largo quer dizer comprido ou longo. Do português para o espanhol, osso é hueso. E do espanhol para o português, osso é urso. Do português para o espanhol, balcão quer dizer mostrador. Aqui nós temos para finalizar.
desenho, que em espanhol é dibujo, e desenho, que em português é design. Engraçado, que em espanhol é gracioso, e engraçado, que do espanhol para o português é lubrificado. Escova, que em espanhol é cepillo, e escova, que do espanhol para o português é vassoura. Salsa, que em espanhol é perejil, e salsa, né, que no português, do espanhol para o português, é molho. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido aí. Sempre que precisarem, né, dar uma revisada no vocabulário. Assiste essa aula novamente, uma revisada no vocabulário. Assiste essa aula novamente. Ou então vocês podem estar procurando, né, na internet, no nosso módulo lá no site da UPT-UESC. Nós temos bastante coisa, temos parte do corpo humano, temos também outros vocabulários. E é isso, até o próximo vídeo.